Policlínica Granato. Saúde e bem-estar ao seu alcance. Elie Cenário. Ai, ai, primeiro sábado da primavera, hein, gente? Gente, que primeiro sábado de primavera? O que eu vou falar em primavera? Eu sei que hoje é o primeiro sábado de primavera, mas eu não tenho que falar nisso. Eu tenho que primeiro cumprir com a minha obrigação. Quer dizer, bom dia, meu rei Miguel Nácia, dono da Rádio Manchete. Meu rei, eu tenho um particular aqui para ter com o senhor, que é o seguinte: o senhor se deixa muito levar por esses homens que cercam o senhor, entendeu, meu rei? O senhor tem que dar mais atenção a mim. Eu sei que o senhor dá, mas é Silvio Samper de um lado, é Bacarinho do outro, é Kleber Saião do outro, é Luiz de França, é Luiz Vieira, ainda tem o Micharia, o Brinquinho, o Juninho Tititi, ainda tem o Tiago, todo mundo se metendo, querendo agradar o senhor, todo mundo alegre aí na Rádio Manchete. Não dê ouvidos a ele, meu rei. É comigo, tá, meu rei? Tá? Então tá. Agora, gente, bom dia, meus ouvintes queridos. Esse sábado de primavera e um programa que pode parecer que o assunto é um assunto pesado, mas eu quero fazer um programa muito alegre. Porque hoje eu estou reunindo pessoas que gostam de gente, pessoas que ajudam mesmo a sociedade. A primeira pessoa que está aqui ao meu lado é uma advogada chamada Clélia Blanco, que ela trabalha na Defensoria Pública de Diversidade Sexual. Então, que é uma coisa relativamente nova, não é, Clélia? Não é uma coisa nova na sociedade brasileira? Primeiro, bom dia, Primeiro, querida. bom dia, né, querida? Bom dia, minha amiga, posso dizer assim, Isso. Gilce. Bom dia ao seu público maravilhoso. O público que já está com a gente há anos, graças a Deus. Né? Que bom. É com muito prazer que eu estou aqui hoje, né, para falar desse assunto, né, não com tanta profundidade, mas com bastante propriedade. Por vivência, né? Por vivência, não só por vivência profissional, mas por vivência daquilo que eu acredito, né? Porque eu acredito no ser humano. E o sofrimento, o desconforto do ser humano é algo que me causa muita espécie. E esse tema é um tema em que as pessoas estão ali numa zona de desconforto. Exatamente. Né? Porque elas saem do normal, né? É outro sexo, né? Eu estou muito feliz por estar aqui, né? Na verdade, é uma situação da sua psique, né? Porque o entendimento hoje é já que o sexo ele não está no sexo biológico. O seu sexo ele está na sua cabeça. Então você imagina, há 30 anos atrás, como era para uma pessoa que tinha esse sexo já na cabeça, no caso de um homem se identificar com a identidade feminina, o sofrimento dessa pessoa há 30, 40 anos atrás, para se esconder, inclusive, da sociedade, porque eram caçados como marginais. É verdade. Né? A não ser que fossem ali para a área artística, e nós temos o caso aí da nossa maravilhosa Rogéria, né? Para que pudessem ser aceitos pela nossa sociedade. E hoje, graças a Deus, graças a um movimento maravilhoso que iniciou com o Grupo Arco-Íris, em que, na época, o presidente desse grupo era o nosso querido Cláudio, que hoje é lá o superintendente da Superintendência de Diversidade Sexual, graças ao trabalho da sociedade, de várias pessoas envolvidas nisso, e, graças a Deus, a nossa Defensoria Pública e a Justiça em geral, hoje nós temos a possibilidade de dar uma identidade civil a essas pessoas, o que é muito importante. Porque antes, quando a pessoa tinha esse instinto, porque sexo é instinto, é animal, você não controla isso, né?
você já nasce com isso, com essa tendência. Então, a pessoa que nascia com isso, ela bloqueava isso até a morte, muitas delas, não é isso? Com certeza, com certeza. E a grande sacada dessa história toda é que a gente não está falando só de ato sexual, de desejo sexual. A gente está falando primordialmente de identidade sexual. Ou seja, a pessoa que está no corpo de homem, mas se sente mulher. E a pessoa que está no corpo de uma mulher, mas se sente homem. Ou até mesmo a preferência sexual. Porque existe a preferência sexual do ato sexual biológico e existe a identificação do masculino com o feminino, do feminino com o masculino. Você está querendo dizer o quê? Nos interesses pela vida? Por tudo. Profissão? Nós estamos falando da comunidade LGBT. São os gays, as lésbicas, os bissexuais e os transexuais e os travestis. Existe uma diferença aí dentro dessa comunidade. Nem sempre, porque você é transexual, você necessariamente vai ser travesti. Porque o travesti é aquele cara que se veste de mulher e usa dessa vestimenta também para o seu lado profissional. Tá? E o transexual não, é aquela pessoa que nasceu como homem, mas que desde pequenininho já se sente uma menina e se incomoda com as suas partes biológicas, não quer viver aquela realidade. Da mesma forma, vice-versa. A menina que nasce no sexo feminino, mas que se sente um menino. Né? A gente tem até hoje... existe uma polêmica aí em torno, né? Vou falar até de uma celebridade, né? Que é da filha da Angelina Jolie, né? Que existe esse ponto de interrogação se ela realmente seria uma transexual de gênero masculino, né? É engraçado, porque essa menina, filha da Angelina Jolie e do Brad Pitt, quando a gente vê nas fotos, ela está sempre vestida de menino. Isso. O que será isso? Isso é transexualidade. Então, como é que isso se manifesta de pequeno? Se manifesta de pequeno. Se manifesta na infância já. A pessoa não se vê naquele sexo e ponto. E isso é uma questão mesmo da psique, como eu falei lá no início. E lá na Defensoria, o que nós fazemos? Nós devolvemos a essa pessoa a sua dignidade. Ou seja, é aquela pessoa que está achincalhada pela sociedade, que está ali naquele corpo de homem, mas é uma mulher, e vive praticamente na clandestinidade, porque não pode usar nos seus documentos o nome que ela gostaria de ter. Mas ela se veste com a roupa do sexo oposto. Se veste de mulher e é uma mulher. Por isso que hoje a gente fala do nome social. O que é o nome social? O nome social é o nome feminino que é usado por aquele transexual ou travesti da identidade masculina. E a gente consegue, na Defensoria, através de uma ação chamada Ação de Redesignação de Nome e Sexo, que esses documentos sejam mudados para o sexo feminino ou vice-versa. Agora, há quanto tempo isso existe? Olha, nós estamos lá desde maio de 2011, que foi criado um núcleo especializado. Mas esse tema já era tratado anteriormente pelo Núcleo de Direitos Humanos. Como esse tema, essa causa, começou a ser uma causa de muita procura, o defensor-geral, Dr. Nilson Bruno Filho, nosso atual defensor-geral, resolveu criar o Nudiverses, que é um núcleo de diversidade sexual, que hoje é coordenado com brilhantismo pela nossa querida defensora, doutora Luciana Mota, que oportunamente estará aqui com você para lhe falar até com mais profundidade a respeito desse assunto. E eu hoje me orgulho muito de estar ali assessorando a doutora Luciana Mota nesse trabalho que, para mim, também foi desbravador. Porque Lógico que é desbravador. Gente,
Isso é uma coisa muito nova, porque nós estamos falando de justiça, você envolve a justiça, envolve a cidadania, e agora envolve a família também. Com certeza. Como é que as famílias lidam com isso? Tem muita gente nessa situação? Olha, existem famílias que abraçam, e aí, nesse caso, esse processo é até menos doloroso, porque você tem ali, né, o apoio da sua família, o apoio principalmente, que eu acho que é importantíssimo, de mãe, de pai, quando os pais entendem, né, que isso não está envolvendo o afeto, que o amor não entra nisso. A gente está hoje na novela do nosso querido Aguinaldo Silva, que está tratando desse tema com tanta delicadeza, com tanto brilhantismo, né? Ontem eu me emocionei com uma cena maravilhosa, quando o pai coloca para o filho que ele tem aquela necessidade sexual, mas que isso não envolve a questão afetiva dele com o filho, e o filho, um homofóbico, rechaça o pai de uma maneira louca. E é isso aí, o amor não tem nada a ver com isso. Enquanto a filha, muito mais jovem, entende e abraça o pai, e acarinha o pai, e é solidária com o pai, porque entende que aquele amor de pai não tem absolutamente nada a ver com a opção sexual que aquela pessoa fez num determinado momento. É verdade. Isso não quer dizer que ela seja uma pessoa melhor ou pior. Quer dizer apenas que ela é uma pessoa verdadeira. Agora, você sente que as famílias são reticentes? Algumas famílias são sim. Algumas famílias são sim. Mas nós, lá na Defensoria, nós temos um grande número de assistidos que não têm problemas familiares. Inclusive, temos casos de casamentos homoafetivos em que os filhos foram adotados pelos seus parceiros, adotados no sentido de serem criados e a família convive de uma maneira harmoniosa, porque é a nossa sociedade moderna, né? E a gente não pode se furtar a isso. Eu acho que hoje em dia você dizer que você só tem o gênero masculino e o gênero feminino, você está sendo um pouco irresponsável até, porque a gente tem que falar da questão do terceiro sexo, que ele não é nem do gênero masculino nem do gênero feminino, ele é o terceiro sexo, né? E existe até o bissexual, que ele tanto tem o seu desejo afetivo sexual, propriamente dito, voltado para a libido masculina, e tem também para a libido do seu próprio sexo. Né? E a gente tem que entender isso, porque lá atrás, se a gente for estudar a história antiga, né, na Grécia, as situações, a sociedade já era assim. Em Roma, a sociedade já era assim. Né? E essa nossa sociedade tão preconceituosa, eu não vou aqui criticar a Igreja Católica, até porque sou católica, mas ela foi criada em cima dos conceitos daquela Igreja Católica medieval que queria trazer ali uma sociedade debaixo do seu pé. Então, todos esses conceitos hoje que a gente tem e traz como conceitos preconceituosos são conceitos que lá atrás não existiam. Engraçado que você está falando de Roma. O César, o grande Júlio César, o grande conquistador, ele tinha duas coisas que eu acho muito interessantes. Primeiro, ele ficava danado porque os soldados dele não faziam nem massagem nem ginástica. E ele dizia que a pessoa, para ter força, tem que ser só músculo. Então, ele brigava porque os soldados comiam muito, engordavam, e ele dizia, uma legião tem que ser feita de homens magros. Já era um homem sábio. E o Júlio César era magro, ele fazia massagem ginástica todo dia, antes das batalhas, entendeu? E outra coisa, ele preferia, as pessoas de confiança dele eram homossexuais, os grandes legionários, porque ele dizia que eram os que tinham mais
como eles estavam entre homens, eles gostavam de homens, eles eram os mais animados, eles queriam brilhar, eles queriam aparecer. Os que tinham deixado mulher e filho para trás, estavam nem aí. Carregavam um peso, né, da engraçado, batalha. Engraçado isso. E era uma coisa vista com muita naturalidade. Mas não tenha dúvida de que esse assunto, ele avançou muito, não avançou? Bastante. Nos últimos anos? Bastante. Nos últimos quantos anos? Eu não sei precisar. Eu acredito que nos últimos 4 anos mesmo. E foi muito importante o posicionamento do Supremo quando considerou que as uniões homoafetivas eram possíveis. Não eram aberrações jurídicas. Então, eu acho que essa posição, esse parecer maravilhoso, esse voto lindo do meu querido, posso dizer amigo, ministro Luiz Fux, que deu também um gás aí tremendo quando, através de uma consulta feita pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, ele se posicionou a favor das uniões homoafetivas, dizendo que não havia nenhum impedimento para que as pessoas do mesmo sexo pudessem viver as suas vidas em família. Né? E daí, para a gente conseguir o casamento homoafetivo, foi muito mais tranquilo. Né? E hoje a gente já faz casamentos homoafetivos. Nós temos uma parceria com a Superdir, do nosso querido Cláudio Nascimento, uma parceria com a SEDES, do nosso querido Carlos Tufson, e nós realizamos os casamentos homoafetivos coletivos. Nós vamos ter até uma cerimônia agora no final do ano, e esse é um assunto que eu até te sugiro que você coloque em pauta com a minha querida coordenadora, a doutora Luciana Mota, para ela te dar mais detalhes até desse casamento homoafetivo. E se você pudesse até cobrir esse casamento, nós ficaríamos muito felizes, porque é um momento de muita emoção mesmo. É maioria mulheres casando com mulheres ou homens com homens? É generalizado. E esse casamento é feito em parceria com o Tribunal de Justiça também. O Tribunal de Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos através da Superdir e a Defensoria Pública. Agora, isso muda a vida deles depois do casamento, assim, no papel? Muda. As pessoas se sentem, até porque nós vivemos num país de papel, né, Gilce? Num país de papel. Imagina o que é você viver, como a gente teve casos aí já no passado, de você viver anos e anos com uma pessoa e você construir um patrimônio com essa pessoa, e de repente essa pessoa falece, e a família dessa pessoa se coloca numa situação de te rechaçar, e você fica sem ter como lutar para que você tenha direito minimamente a uma pensão desse seu companheiro falecido ou dessa sua companheira falecida. Então, através das uniões homoafetivas e do próprio casamento, você resguarda esse direito do companheiro. Né? Hoje, o companheiro tem direito lá aos seus 50%, sim, porque ele é casado ou ele é companheiro. Então, eu acho que muda bastante a vida das pessoas. Muda. Você tem direito a ter o seu nome incluído como dependente num plano de saúde. Você tem direito a receber uma pensão, quer seja do INSS, quer seja do município, quer seja do Estado. E você tem direito a ser meeiro de um patrimônio. Agora, eu queria saber, porque a Clélia, ela fala assim com tanta... Com tanto afeto, que é o que tem que ter mesmo. As pessoas grandes são assim. E até parece que ela é gay, mas ela não é. Não, eu sou heterossexual, sou mãe de 3 filhas maravilhosas. A Clélia tem marido, filhas, quer dizer... Ex-marido, agora eu estou solteira, mas... Por enquanto. Por enquanto. Mas então, o bacana é isso, porque ela fala como se ela tivesse... defendendo a bandeira dela. Isso é que eu acho mais bacana. A bandeira não é dela, mas a bandeira é do outro, é de gente. Né? Com certeza. E eu tenho uma frase que eu digo muito para as minhas filhas, né? Eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Seja de que forma for.
contanto que sejam pessoas em que eu possa identificar que há amor ali, que há verdade, que há sinceridade e que principalmente há sofrimento. Né? Eu sempre me dediquei ao menos provido, eu sempre me dediquei àquele e que a sociedade não olha de uma forma muito benevolente, porque eu acho que é esse que precisa do nosso amor e do nosso carinho. Agora, peraí, e a continuação da história? Aí eles casam. Que será? Como é que você vê essa adoção de crianças? Tem filha que tem 2 mães e um pai, e insemina, e não sei o quê. O que vai acontecer com essas pessoas? É como eu lhe disse lá no início, e usei de exemplo até a nossa cena da novela de ontem, né? Eu acho que tudo isso é uma questão de amor. Eu criei 3 filhas, hoje sou avó de uma netinha linda de 5 meses, e criei com muito amor e com muita verdade. Eu posso dizer que eu tenho 3 seres humanos que gostam de ser humano como eu e que não têm preconceitos. Então, quando você cria os seus filhos com verdade, quando você cria os seus filhos mostrando para eles que não importa a raça, que não importa a sua preferência sexual, mas que o que importa é, sim, a maneira como você vai se conduzir na vida e o seu caráter, eu acho que você cria pessoas que vão encarar o outro como ser humano. Então você não tem preocupação nenhuma em relação a essas crianças? Eu teria preocupação, sim, e tenho preocupação com as crianças que são criadas por pais usuários de drogas, por pais que não tratam os filhos com dignidade, por crianças que sofrem maus tratos. Mas se existe amor, independente do sexo, independente da orientação sexual, se aquela criança está sendo cuidada, está sendo levada a ter conceitos morais que vão dignificá-la como ser humano, eu acho que isso independe de serem 2 homens, 2 mulheres, de ser um transexual, de ser uma travesti. Eu acho que aquela criança vai crescer num lar em que ela vai se sentir querida, vai se sentir amada e vai ser um ser humano bacana. Porque a gente vê na própria revista Caras, estava vendo essa semana, estava Maria Zilda Bethlen com uma arquiteta. Aquela cantora, Daniela... Quer dizer, de repente, um monte de gente que não era, virou? Como é que é? Não é um monte de gente que não era, virou. É o que eu te falei lá no início, né? Eu não posso falar isso de uma forma... Não estou falando delas especificamente. Científica. Eu estou citando exemplo, porque eu li a Caras agora. Mas a gente para e é só você fazer uma retrospectiva da nossa sociedade, né? O que era a nossa sociedade, não vou nem há 30 anos atrás, não. Vou há menos tempo. Há 5, há 10 anos atrás. Era uma sociedade que não olhava com essa naturalidade que hoje você olha para as relações homoafetivas, né? Se há 5, 3, 4 anos atrás falassem para mim que você ia ter uma novela, em que nessa novela você teria um beijo gay, eu dizia, tá maluco, né? Isso não vai acontecer. Só que hoje... Até a novela já tem beijo gay, até a novela já tem casal homoafetivo. Então, o que houve foi simplesmente essas pessoas se libertarem das suas amarras, das suas prisões, e terem hoje a tranquilidade de poderem colocar a sua opção sexual sem serem criticadas, sem serem apedrejadas, sem serem mal interpretadas, porque a sociedade está dizendo sim. A gente aceita porque aí não existe nenhum pecado. Existe apenas a constatação de uma situação que já era uma situação de fato e agora também é de direito. Pois é, olha aqui, gente. Então, Clélia, a gente vai pedir o comercial, porque a Clélia vai continuar aqui e nós vamos continuar falando na mesma linha. De como o mundo hoje ficou melhor. Porque nós vamos falar com o doutor Aníbal Truzzi, que é psiquiatra do envelhecimento, com Regina Ximenes também, que devem estar chegando, e nós vamos falar sobre o mesmo assunto. Vocês fiquem aí que a gente já volta. Beijo! Agenda Gilce Campos.
Oferecimento Policlínica Granato. Saúde e bem-estar ao seu alcance. E Rio Cenário.